atividade avaliativa da disciplina de Manejo e Conservação do Solo e da Água, do Instituto Campus Alta Floresta. O grupo é composto por Alessandra Gomes, Rafaela Silva, Thalia Rodrigues e por mim, Carla Maria. A matéria é administrada pela professora Maria Maiara Casotti. Iremos falar sobre o artigo no qual o tema é Integração Lavoura e Pecuária e os atributos físicos de solo manejado sob sistema plantio direto. Um pouco da introdução. Bem, no Rio Grande do Sul, há cerca de 10 milhões de hectares ocupados com pastagens naturais. E se manejados sob preparo convencional de solo, eles apresentam limitações edáficas para exploração de culturas anuais no processo de transição. O processo de transformação estrutural do solo, ele é condicionado em parte pela atividade biológica, que promove a mineralização da matéria orgânica estável do solo e é responsável pela estabilidade dos macroagregados, em parte pela calagem, que apresenta a ação dispersante de agregados. O intuito, o objetivo desse trabalho, ele é avaliar o efeito do sistema de produção de grãos e de pastagens anuais de inverno e de pastagens perenes sobre sistema plantio direto após 10 anos de cultivo, sobre as características físicas do solo. Materiais e métodos. Bom, o experimento ele foi realizado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no campo experimental da Embrapa, de 1993 até o ano de 2003. O experimento foi realizado em solo de latossolo vermelho, distrófico típico de textura muito argilosa e relevo suavemente ondulado. Bom, no começo do experimento eles utilizaram a soja no verão e cevada ou trigo no inverno. Depois disso, eles começaram a fazer um tratamento que consistiram em 5 sistemas de produção integrando culturas de grão. Nesses 5 sistemas, neles estavam incluídos divididos, mas incluía a aveia branca, o milho, a soja, trigo, forrageiras anuais de inverno, aveia preta, azevém, ervilhaca, forrageiras perenes, alfafa, cornichão, festuca, pensacola, trevo branco e trevo vermelho. Quando eles realizavam esses testes, eles sempre preparavam o solo conforme as recomendações que eles recebiam. E daí, de 1996 a 2000, o sistema, que era o sistema 3, o 4 e o 5, eles foram convertidos e passou a ficar como apenas o sistema 1. Depois disso, foi feito também um experimento com forrageiras anuais de inverno e eles pastejavam por bovinos mestiços de 2 a 5 vezes por ano, que eram em plantio direto. Também, conforme os anos, entre 1997 eles mudaram o delineamento experimental para blocos que eram divididos em 4 repetições de 400 metros quadrados. Conforme eles foram feitos os testes, os experimentos, eles foram mudando também, porque igual no começo eles só usavam 3 tipos de grãos, que era a soja, a cevada e o trigo. Depois eles mudaram para os 5 sistemas e depois eles passaram a usar os 4 blocos de divisão de 400 metros quadrados. Depois, a significância dos contrastes foi dado pelo teste F e levando-se em conta os desdobramentos de graus de liberdade de tratamento, que era o resultado que eles pegavam dos testes. Aí as demais análises e os resultados vocês vão ver mais pra frente. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thalia
eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre os resultados e discussões e os 4 pontos que foram avaliados. O primeiro ponto são as alterações nos atributos físicos do solo. Bom, os valores médios de densidade do solo, porosidade total, macroporosidade e microporosidade em todos os sistemas apresentaram melhorias do ponto de vista agronômico em relação aos valores que são verificados anteriormente. Assim, pessoal, a utilização do sistema de plantio direto em vários cultivos pode diminuir a densidade devido ao acúmulo de resíduos vegetais na superfície, o que favorece, então, a reestruturação do solo. O uso do solo no sistema de plantio direto por 4 anos após o revolvimento foi suficiente para o retorno da densidade do solo, da porosidade total, de microporosidade, da macroporosidade, voltar para suas condições originais, uma vez que elas não se diferenciam do sistema de plantio direto de 8 a 12 anos atrás. Também as relações entre efeitos do sistema de produção e atributos físicos do solo. Bom, os atributos físicos do solo, os avaliados, são interdependentes e os efeitos de manejo de solo sobre um deles pode afetar também os demais, né? Relatam também que em sistemas de produção com integração lavoura e pecuária, o rendimento de grãos das culturas anuais após pastagem tende a ser maior do que na ausência de rotação de pastagem. Já efeitos da biomassa de forragem nos atributos físicos. Bom, a quantidade de biomassa seca produzida pelas pastagens anuais e perenes de verão e de inverno podem ser consideradas elevadas caso fossem incorporadas ao solo e não consumidas pelo gado ou cortadas para fazer silagem e feno. Bom, em solo sob pastagem, degradação nos atributos físicos relacionados à porosidade do solo. Bom, os sistemas de produção que integram grãos e pastagem apresentam o seu potencial reduzido de fornecimento de palha e é insuficiente para promover a recuperação dessa estrutura do solo. Bom, alguns efeitos melhoradores da estrutura do solo seriam advindos somente da diversificação dos sistemas articulares típicos das pastagens que são consorciadas, que poderiam proporcionar, assim, o aumento dessa porosidade do solo. E também tem os efeitos no rendimento das culturas. Bom, os rendimentos das culturas de inverno e de verão foram comparadas dentro de cada um dos tratamentos. Bom, as medidas de rendimento para as culturas de aveia branca e trigo, que são de inverno, e a soja, que é de verão, não foram diferentes entre o sistema em cada uma das culturas. Porém, como houve variação de rendimento entre as parcelas e teve um coeficiente de variação elevado, para a aveia branca, para o trigo e para a soja, foram calculados uma correlação entre os valores dos atributos físicos do solo e dos rendimentos de cultura em cada parcela. Bom, também não foi verificado uma correlação significativa entre os valores de densidade de solo, porosidade total, macro e microporosidade e os rendimentos das culturas de aveia branca, trigo e soja. Bom, pessoal, o uso intensivo do solo em sistemas de produção que são dirigidos para alta produção ou o uso intensivo desse solo promove uma elevada retirada dos nutrientes ou decomposição de palha. Os nutrientes eles podem ser recompostos mediante adubação, enquanto a palha, que é a principal fonte de matéria orgânica, é um componente responsável por essa reestruturação física do solo e não tem sido adequadamente reposta nesse sistema. É necessário ter um bom manejo, ter um bom cuidado com esse solo, saber realizar essa consorciação, saber o porquê integrar essa lavoura pecuária e também a parte de sistema de plantio direto logo após a retirada, né, dessa integração, assim para manter a integridade desse solo.
Então, pessoal, a Alessandra, que estava com a gente realizando o projeto, não pôde participar da apresentação porque houve um pequeno problema com o computador dela, mas esteve sempre presente ajudando na realização do trabalho. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da conclusão. A densidade, a porosidade total, a microporosidade e a macroporosidade, elas sofreram alterações devidas ao sistema de produção de grãos com pastagens a que o solo foi submetido. Entretanto, essas alterações não atingiram níveis que indicam que houve degradação nesse solo. Os sistemas que incluíram pastagens perenes apresentaram menor densidade do solo e maior porosidade total e macroporosidade na camada de 0 a 2 centímetros que os sistemas compostos por lavouras anuais ou lavouras e pastagens anuais. O pisoteio, pessoal, pelo gado alterou os atributos físicos do solo, mas não em intensidade suficiente para degradar esse solo. As diferenças nos valores dos atributos físicos do solo não sofreram correlacionadas às diferenças nos rendimentos das culturas avaliadas. Não foram correlacionadas, né? Perdão. Então, pessoal, a nossa amiga Alessandra, ela não pôde participar da gravação porque teve um problema com o seu computador, mas esteve sempre presente na realização do trabalho. Vou falar para vocês um pouco sobre a conclusão. A densidade e a porosidade total, a microporosidade e a macroporosidade sofreram alterações devidas aos sistemas de produção de grãos, com pastagens a que o solo foi submetido. Entretanto, essas alterações que ocorreram, elas não atingiram níveis que indicassem que esse solo sofreu uma degradação. Os sistemas que incluíram pastagens perenes apresentaram menor densidade do solo e maior porosidade total e macroporosidade na camada 0 e 2 centímetros, de 0 a 2 centímetros, do que os sistemas compostos por lavouras anuais ou por lavouras e pastagens anuais. O pisoteio pelo gado alterou os atributos físicos do solo, mas não teve uma elevada intensidade suficiente para degradar esse solo. E as diferenças nos valores dos atributos físicos do solo não foram correlacionadas às diferenças nos rendimentos das culturas avaliadas. Então, pessoal, a integração lavoura e pecuária sobre o sistema de plantio direto apresenta várias alternativas, mas tudo leva em consideração, tudo tem um dependente. Um dependente do perfil, da localização geográfica, do tamanho da propriedade. A assistência técnica no local poderá definir também, né, e propor o melhor sistema, um autoconhecimento, né, inclusive sobre a região, e é uma alternativa, tem outras alternativas viáveis para essa integração, que é também a colocada dos animais, né, a produção animal, que pode ser incrementada nessas propriedades. Pode também, através do uso de forragens anuais de estação fria para a terminação de animais, naqueles sistemas de curta duração. Também pode ser utilizado para a produção de leite através de forrageiras anuais de estação fria e quente, tanto para pastejo como para a produção de silagem, de feno. Sistema semi-intensivo ou intensivo de produção animal. Também pode ser com o uso de áreas marginais da lavoura, através de melhoramento de pastagens naturais, estabelecimento de espécies forrageiras, perenes e aquelas que possuem um alto potencial de produção. E também com pastagens anuais, que são manejadas em pastos sobre áreas de plantio direto, trabalhados com a média e alta disponibilidade de forragem, visando também o maior ganho animal e mantendo também essa cobertura vegetal, que servirá também como uma proteção do solo, evitando a sua degradação e minimizando também os efeitos do pisoteio que são realizados por esses animais. Deve-se também buscar um sistema de rotação de média e longa duração, integrando a produção de grãos com as pastagens, né, perenes, principalmente, permitindo a maior estabilidade aos sistemas. E também seria um melhor resultado econômico. Também ocorre a inclusão de leguminosas nas pastagens, porque
uma necessidade visando a maior produção animal e as melhorias nas condições físicas e químicas no solo, principalmente as leguminosas que são responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio no solo.